Saindo do senso comum, sou Censores Tumina. A França declarou oficialmente que reconhecerá a Palestina como Estado, incomodando Israel. Pode parecer estranho, mas este é o primeiro país do G7 a fazer isso. Isso pode servir de estopim para reacender todo o Oriente Médio. Hoje, analisaremos esse assunto a fundo. Confiramos agora. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que pretende reconhecer oficialmente a Palestina como um Estado independente. Este é o primeiro caso entre os países do G7 que apoia publicamente a independência da Palestina, causando grande impacto diplomático internacional. Em 24 de julho, o presidente Macron anunciou nas redes sociais que a França reconhece a Palestina como Estado, de acordo com a responsabilidade histórica do país por uma paz justa e sustentável no Oriente Médio. Ele afirmou que declarará isso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro, enfatizando que o mais urgente agora é acabar com a tragédia em Gaza e salvar vidas de civis, tendo uma visão crítica em relação a Israel. O gabinete do presidente francês afirmou à Cable News Network que a França não será o único país a reconhecer a Palestina como Estado em setembro. É provável que mais países europeus, liderados pela França, reconheçam a Palestina como Estado. Espanha, Irlanda e Noruega já reconheceram a Palestina como Estado na Europa. Com a possível adesão da França, espera-se que outros países europeus sigam o movimento. O Reino Unido parece ter mais chances. O reconhecimento da Palestina como Estado pela França deve impulsionar ainda mais o movimento, até então liderado principalmente por países menos influentes. Pelo menos 142 dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas já reconheceram ou planejam reconhecer a Palestina como Estado. Contudo, potências desenvolvidas como Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul, Austrália e a maioria dos países ocidentais relevantes ainda não reconhecem a Palestina como Estado. Contudo, com a postura da França, parece que haverá várias mudanças. A Palestina acolheu positivamente a declaração da França, reconhecendo-a como Estado. O governo autônomo palestino declarou que a França tomou uma decisão dedicada ao direito internacional e à autodeterminação do povo palestino. O Hamas afirmou que essa é uma medida correta e positiva que apoia os direitos dos palestinos. O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita elogiou a decisão histórica, afirmando que ela reafirma o consenso internacional sobre a autodeterminação do povo palestino e o estabelecimento de um Estado independente. Por outro lado, Israel reagiu de maneira muito exaltada. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, criticou duramente a França, alegando que isso recompensa o terrorismo e que a Palestina se tornará uma base para destruir Israel. Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, criticou severamente a França, afirmando que a medida é uma rendição vergonhosa ao terrorismo. Outros funcionários israelenses afirmaram que reconhecer o Estado palestino pode legitimar grupos armados como o Hamas, prejudicando a estabilidade do Oriente Médio. Na mídia e na política israelense, o anúncio da França foi muito criticado, sendo chamado de o dia em que a Europa recompensou o terrorismo. Na verdade, não é a primeira vez que a França tenta reconhecer o Estado palestino. Nos últimos meses, o presidente Macron tem defendido a ideia de dois estados, onde Israel e Palestina coexistam como países, e expressado o desejo de reconhecer o Estado palestino. A França planejava realizar uma conferência na Organização das Nações Unidas em junho, com a Arábia Saudita, para discutir a solução de dois estados. O problema é que os Estados Unidos da América também pressionaram a França, e com a guerra Irã-Israel, isso foi adiado. A conferência foi remarcada para um evento ministerial em 28 e 29 de julho. Espera-se que a França reafirme novamente o reconhecimento do Estado da Palestina nos dias 28 e 29 de julho. Prevê-se que isso aumente a pressão sobre Israel. A decisão da França revela que a paciência da comunidade internacional em relação à prolongada guerra e atrocidades em Gaza atingiu seu limite. A guerra começou devido ao terrorismo do Hamas, mas a comunidade internacional considera que as ações das Forças Armadas de Israel foram excessivas. Na faixa de Gaza, incidentes resultam na morte de centenas de palestinos que tentam conseguir alimentos. Além disso, as Forças Armadas de Israel atiraram em moradores palestinos, confundindo-os com manifestantes violentos. A Organização das Nações Unidas afirmou que 1 em cada 5 crianças na faixa de Gaza está desnutrida e que a distribuição de alimentos deve ser feita imediatamente. Não estou dizendo que apoio a Palestina ou que apoio Israel. Atualmente, a opinião pública anti-Israel na Europa está no auge. Houve um incidente em que o exército israelense atirou em civis palestinos que buscavam ajuda alimentar. Após isso, a opinião pública atingiu seu ápice. Sindicatos portuários na Bélgica e Itália se recusaram a embarcar armas para Israel. E Barcelona, na Espanha, cortou todas as relações com o país, incluindo acordos de irmandade entre cidades. Nesse contexto surgiu o reconhecimento da Palestina pela França.
Especialistas em política internacional consideram que o reconhecimento oficial da Palestina como Estado pela França foi uma jogada diplomática estratégica em relação aos Estados Unidos, não apenas uma declaração humanitária. A França tem buscado se desvencilhar da influência dos Estados Unidos da América no cenário internacional, buscando autonomia estratégica e uma linha diplomática independente dentro da Europa. O presidente Macron reforçou sua convicção de que a Europa não deve depender em excesso dos Estados Unidos da América, e essa decisão pode ser vista como uma extensão desse posicionamento. A declaração da França rompe com a postura tradicional do G7 e abala a diplomacia europeia, sendo vista como uma ação independente. Os Estados Unidos da América mantêm sua posição tradicional de apoio a Israel, enquanto a França escolheu um caminho diplomático oposto, distanciando-se dos americanos. Aqui, a recente insatisfação com a política de Donald Trump para o Oriente Médio também é um fator importante. O presidente Trump manteve políticas pró-Israel, sendo criticado internacionalmente por sua postura quase indiferente diante da crise humanitária na faixa de Gaza. O presidente Macron tem questionado consistentemente a postura dos Estados Unidos da América e enfatizou a necessidade de uma solução independente da Europa para os problemas do Oriente Médio. Em suma, a França reconheceu o Estado da Palestina como uma manobra diplomática audaciosa para mostrar que os Estados Unidos da América não são mais o único árbitro da ordem internacional. Essa postura independente da França não é recente. Recentemente, a França tem enfatizado sua postura independente ao discordar dos Estados Unidos da América em questões diplomáticas como a guerra na Ucrânia, o papel da OTAN e as relações econômicas com a China. Em 2023, o presidente Emmanuel Macron declarou que a Europa deve assumir seu próprio destino, enfatizando a autonomia militar e a independência estratégica do continente. Isso alinha-se com o movimento europeu de promover segurança sem a presença dos Estados Unidos da América. Além disso, a opinião pública francesa também apoia essa declaração. Em toda a Europa, o sentimento anti-Israel está crescendo, enquanto a simpatia e o apoio à Palestina aumentam consideravelmente. A França, com a maior população muçulmana da Europa, é politicamente sensível às questões do Oriente Médio. Emmanuel Macron parece querer aproveitar a tendência da opinião pública para alcançar metas diplomáticas e políticas internas simultaneamente. Em suma, o reconhecimento do Estado palestino pela França não é apenas uma declaração de direitos humanos, mas também uma demonstração da vontade francesa de se libertar da influência dos Estados Unidos da América e emergir como uma potência diplomática europeia. Isso também sinaliza ao mundo que a Europa pode apresentar suas próprias soluções para a situação no Oriente Médio. Mesmo com relações mais frias com os Estados Unidos da América, a França mantém uma postura firme, disposta a aceitar as consequências. É provável que os conflitos diplomáticos entre Estados Unidos da América e França se intensifiquem durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Se os Estados Unidos da América continuarem pressionando por uma voz unificada entre os aliados, prevê-se que uma tendência diplomática de afastamento dos Estados Unidos da América, começando pela França, possa se intensificar na Europa. A declaração da França pode ser o prelúdio de uma reorganização das relações internacionais, carregando um significado diplomático que vai além de uma simples notícia. Acho que também precisamos dar uma olhada na situação de outros países. No Reino Unido, cresce a pressão para que o país também reconheça a Palestina como Estado, após a França anunciar que o fará na Assembleia de Setembro. Em 25 de julho, mais de 100 deputados britânicos de diversos partidos enviaram uma carta aberta ao primeiro-ministro Keir Starmer pedindo o reconhecimento da Palestina como Estado. No início de julho, aproximadamente 50 deputados do Partido Trabalhista enviaram uma carta ao ministro David Lammy, solicitando o reconhecimento imediato do Estado da Palestina. O Reino Unido também pretende continuar avançando no reconhecimento do Estado da Palestina atualmente. A Alemanha declarou, em 25 de julho, que o reconhecimento da Palestina como Estado é uma das etapas finais para a solução de dois Estados, mas que não pretende fazê-lo a curto prazo. O governo alemão divulgou um comunicado à imprensa, reafirmando seu apoio à solução de dois Estados por meio de negociações, como a única forma de alcançar paz duradoura entre israelenses e palestinos. A Alemanha também tem uma visão bastante negativa de Israel. O governo alemão declarou que o cessar-fogo imediato e a situação humanitária em Gaza são prioridades máximas e que intensificará a pressão se não houver avanços. Ademais, afirmou estar alinhado com França e Reino Unido quanto a essas ações para cessar o sofrimento civil, o que permanece mesmo com as divergências sobre quando reconhecer a Palestina como Estado. A Alemanha aparenta ter planos de, eventualmente, reconhecer a Palestina como Estado. O que vocês acham sobre a França reconhecer o Estado da Palestina? Deixem suas opiniões nos comentários. Obrigado!